Ninguém muda de um dia pra noite. Isso aí é um processo de desconstrução e encaramento e construção novamente que demora, sei lá, 6 meses pra você ter um pouquinho de evolução. Tanto que depois dela eu fiquei um bom tempo sem querer me relacionar. E o outro relacionamento que eu tive, ele foi extremamente muito bom. Logo depois, não. Não, foram 2 anos e meio depois. Você ficou 2 anos Eu e fiquei meio 2 sozinho. anos e meio sozinho. Do tipo, eu tenho que aprender Sim. pra Eu não não me repetir. eu não me sentia pronto, porque parecia que eu ia repetir aquele padrão. Só que eu conheci uma pessoa que ela teve um fascínio. Eu gosto de até enfatizar isso para as minhas alunas, né, as mulheres. Desculpa. Tranquilo. Esse fascínio feminino que a mulher tem, realmente é empolgante para o homem. Faz com que ele se sinta envolvido, ele gosta de olhar para ela e admirá-la. Que também é um dos pontos que eu percebo que hoje em dia, muitas mulheres, elas perderam devido a tanta informação inútil da internet, que você precisa ser empoderada. Não estou falando que a mulher não deve ser, ela pode ser extremamente empoderada, ela tem que buscar os valores dela, o trabalho, o serviço, a independência, eu concordo extremamente com isso. Só que nesse ponto, onde a mulher ela perde a essência de ser feminina e a naturalidade dela, ela tem um confronto com a própria personalidade dela. Ela fica pensando, agora quem que sou eu? Por que eu não consigo encontrar um homem que realmente me veja, sendo que eu construí tudo isso? E esse é um dos pontos também que me geraram bastante questionamento, que eu abordo bastante no método meu da influência pessoal, que entra no quesito antropológico. Se formos buscar pela antropologia, pelo passado, como que era constituído as relações entre homens e mulheres? Era para a sobrevivência. As mulheres... Sim, era parceria. Exato. Só que se nós formos para a savana africana, há 200 mil anos, o que acontecia ali? Tinha os machos e tinham as fêmeas. Tinha a terminologia, os machos betas e os machos alfas e as fêmeas ali. E eles copulavam com essa fêmea e eles iam embora. Copulavam e iam embora. O que acontecia com a fêmea? Ela engravidava e na hora que ela tinha aquela prole, ela acabava ficando muito vulnerável, porque agora ou ela ficava muito lenta com a barriga, ou depois de nascer ela tinha que amamentar. E a mulher ela foi percebendo que ali uma parceria com esse homem faria com que ela garantisse a sobrevivência dela e a sobrevivência do filho. Só que para esse macho, na savana africana, 200 mil anos, tivesse essa certeza de que aquele filho era dele, ela ficava ao lado dele. Ela não a deixava. Porque esse lado do homem mas esse filho aqui não é meu, naquela época. Então, ela ficava, grudava nele, e ali ele cuidava dela. Ali ele provia o alimento, provia a segurança, e ele realmente exercia o papel dele de homem. E depois, há 10 mil anos atrás, vieram a constituição da polis, né, que é a política, e a gente consegue ver, por esse lado, que começou a surgir uma engenharia na social, onde as pessoas começaram a viver em civilização. E nessa civilização começou a ter o matrimônio de homem e mulher com uma forma de negócio. O homem preservar o patrimônio. Exatamente, começaram a construir isso aí. Só que quem é que tinha patrimônio? As famílias que estavam acima, né? E a gente começou a perceber, eu comecei a fazer os estudos e perceber que o casamento começou a ser visto atualmente como algo ruim. Não sei se você tem essa mesma impressão, mas é a impressão que passa. Que as pessoas falam, hoje mais pessoas estão largando do que se casando. Você casa hoje para ficar 2 meses e largar 2 anos. Eu não vejo assim, não, Certo. Marcos. Porque assim, eu acho que as pessoas não sabem o que é uma proposta de casamento. Eu acho que as pessoas deixaram de entender que é uma parceria. Sim. Que é um... O casamento é um contrato. As pessoas não sabem disso. Na hora que você assina... Eu já fui casada. Na hora que você assina, eu li o contrato. Eu leio. E eu falei assim... Mas isso é como um contrato de aluguel, sei lá. A maioria das pessoas assina aquilo lá, o juiz chega, não sabe do que está ali. Aquilo é um contrato que estabelece algumas regras de convivência, de respeito, Mas as pessoas vão para um casamento assim, me apaixonei, vou lá. Não é um projeto de vida. Você, quando aluga um apartamento, você tem o tempo, a regra, se você quebrar, você vai não sei o quê. Casamento também tem regras, só que as pessoas não leem. Então, eu acho que o que mudou é que as pessoas interpretam o casamento como tipo assim, gostei, me apaixonei, eu fiquei. Mas você tinha algum objetivo? Quais são as características dessa pessoa que te levaram a falar vai ser um bom parceiro ou vai ser uma boa parceira? As pessoas não sabem responder. A gente só acha que procura. E eu tenho que saber o que eu estou procurando para achar.
Eu acho que as pessoas hoje não têm noção do que é casamento. Você falou sobre o casamento, o romantismo que está atrelado a isso. E tem 3 pontos que eu comecei a pensar também, que é o desejo. Para você se casar com alguém e se envolver com essa pessoa, você sente um desejo. Que está na fase da paixão. Está na fase da paixão. Que não tem nada a ver com amor. Só que existem 3 pontos de desejo. Primeiro, desejo. Aquele desejo que é simplesmente o desejo, por exemplo... Sim, atração. Acordei. Sabe quando você acorda e é um dia que você está mais excitado? Acordei excitado. Eu não tenho um objeto pelo qual eu estou sentindo desejo. O segundo ponto do desejo é você olhar, por exemplo, o traseiro de uma mulher e sentir desejado pelo traseiro dela, ou a mulher olhar o músculo do homem e se sentir desejada pelo aquele objeto. E outra coisa é o desejo por uma pessoa. Com certeza. Uma Totalmente pessoa diferente. específica. Só que aí entra um grande vilão. Eu já vivi isso, eu vou comentar e você me fala se você já viveu. Quando eu comecei a desejar muito uma pessoa, primeiro veio aquele desejo que eu falei, depois eu comecei a desejar... partes. Exato, algumas partes dela. Assim, Eu falei assim, né? o olho dela é muito bonito, a boca, etc. Só que depois que ficou aquela paixão, a paixão realmente atrelada, associada... Obrigada, Rosinha. Obrigado. Cuidado que o chá tá quente, tá? Essa paixão associada, parece que eu começo a criar um monstro. Eu começo a colocar ali uma posição de... Eu começo a sentir raiva dessa pessoa porque ela não está fazendo o que eu busco. Ou ela não está satisfazendo todos os meus desejos. Ou ela não está satisfazendo seu desejo, a tempo e hora. A tempo e hora. Exatamente. O uso. Exato. Na realidade que não é nem é um uso. Exatamente. Se você se relaciona com alguém só para obter o que você quer, isso é uso. Exato. A pessoa e o objeto é a mesma coisa. Aí na hora que a pessoa coloca um não, um obstáculo, porque ela tem a vida dela própria, nesse momento entra em conflito. E é nesse conflito que eu percebo que hoje em dia, pelo menos as pessoas que vêm até mim, se quebram. Se quebram. A pessoa não fez o que eu quis, agora eu não quero mais ela. Mas você acha que isso é consciente? Não. Eu acho que a maioria das pessoas sente isso tudo, não se dá nem conta. Primeiro, não sabe qual é a sua sombra, não sabe o que estão buscando, e muito menos onde vão chegar. Eu acho que as pessoas vão numa onda, assim, desejou, testou, ai, gostoso, gostei, muito bom. E a partir dali, aquilo vira um objeto, a pessoa não nota, e a pessoa quer aquilo à disposição. Que nem uma criança. Quero meu brinquedo, aquela criança se joga no chão, mas não vai ter brinquedo. Não quer. A birra, né? Exatamente.